Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós queremos, nesta noite, louvar a Deus por todo o seu cuidado, por tudo que Ele tem feito por meio de cada uma de nossas vidas. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, também verso 10. Nós vamos ler apenas a parte B deste versículo. Depois nós vamos seguir com a reflexão daquilo que o Senhor colocou ao meu coração nesta noite. Terminando o louvor aqui, eu tenho uma saidinha. Fomos ali na sala das crianças executar um projeto, que foi nos incumbido por nossa professora no curso teológico. E voltamos para cá para ministrar a palavra de Deus. Amém? João, capítulo 10, verso 10, a parte B do versículo. Nós vamos meditar um pouco nesta noite sobre o tema plano perfeito. Eu quero utilizar este verso como base daquilo que queremos falar à igreja nesta noite. João, capítulo 10, verso 10, parte B, que diz assim: Eu vim para que tenham vida e vida completa. Eu queria que você pudesse repetir comigo essa mesma versão que eu estou lendo. Eu vou citar e você vai repetir comigo. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida E vida completa. e vida completa. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos orar a Ti nessa noite, pedindo que a Tua misericórdia possa nos alcançar por meio da Tua palavra. E que nós venhamos a ter, mais uma vez, movido por tão grande amor por nós, ouvir Tua voz por mais uma vez. Falar aos nossos corações, tratar naquilo que necessitamos em Ti, reacender em nós a chama de fé e amor por Tua presença constante em nós. A moldar as nossas vidas à Tua vontade, Pai. Ser sobre nós, ser sobre a minha vida, que a Tua graça possa me alcançar e que não eu, Senhor, mas o Teu Espírito possa atuar com liberdade entre nós, para fazer cumprir a Tua vontade, o Teu propósito. Nós te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco, irmãos, sobre o texto que nós lemos. E ele é um texto que ele está inserido em um momento em que Cristo ele está conversando ali com os seus discípulos, com aqueles que estavam seguindo, e ele está falando sobre uma ideia metafórica quanto à questão do cuidado do pastor para com as ovelhas. E quando ele está falando sobre esse tema, ele está conversando com homens que naquele contexto cultural, eles tinham um conhecimento próprio sobre como se dava todo o cuidado com as ovelhas do campo, desde quando saía dos currais em busca de pastos, ao retorno aos currais. Mas eu queria que nós pensássemos sobre este verso final do texto, do versículo 10, quando ele diz: Eu vim para que tenham vida. E ele diz essa frase colocando um acréscimo, quando ele diz: Eu vim para que tenham vida, mas não apenas uma vida. Eu vim para que tenham vida e vida completa. É como se ele quisesse ressaltar aqueles que o ouviam sobre que forma de vida era essa que o Senhor tinha planejado para cada um daqueles homens. Mas quando a gente pensa sobre essa vida, Jesus ele está conversando com aqueles homens, com aquelas pessoas ali presentes, fazendo-os pensar sobre todo o propósito que Deus havia desenhado para os homens. Quando a gente pensa sobre a vida do homem com Deus e essa vida
essa vida diferente, essa vida abundante, essa vida excelente. Nós precisamos lembrar de onde nós havíamos sido concebidos por Deus. Porque quando Deus ele está falando sobre a nossa realidade, ele está falando sobre um homem que havia sido criado à imagem e semelhança do Senhor. Ele está falando de um homem que havia sido lá no início de todas as coisas projetado para que ele pudesse trazer a realidade dos atributos de um Deus que é excelente, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é amoroso, de um Deus que é em toda a sua composição perfeito. Quando Deus ele cria o homem e a mulher, quando Deus ele começa o projeto da humanidade, ele está criando toda uma ideia para que nós pudéssemos trazer o quê? A glorificação de quem é Deus. Nós não fomos criados para que nós pudéssemos projetar em nós quem nós somos. Mas a criação do homem veio para que o nome de Deus, ele pudesse ser enaltecido sobre todas as coisas. Lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao 28, ele diz, Deus conversando, ele diz, vamos fazer o homem, mas vamos fazer ele semelhante a nós. O projeto de Deus é que nós fôssemos a semelhança de Deus. Em nossos comportamentos, em nossa forma de agir, em nossa ideia de vida, precisávamos representar Deus. E o que era representar Deus? Era representar a sua grandeza. O que era ser a semelhança de Deus? Era viver segundo os atributos de Deus, segundo aquilo que era a composição de Deus. Quando Deus ele cria o homem para também dominar sobre toda a criação. Ele cria o homem para que ele pudesse ter à sua disposição todas as coisas. Deus não cria o homem para que ele pudesse suar para poder conseguir o salário no final do mês. Deus, quando ele cria o homem, ele cria lhe proporcionando todas as coisas. Ele cria o homem dizendo, você tem aqui no jardim todas as suas necessidades. Você tem aqui neste lugar onde eu te coloco tudo aquilo que você precisa para viver. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que a nossa natureza limitada, nós tendenciamos a dar ouvidos àquilo que não deveríamos ter dado ouvidos. E a palavra do Senhor diz que uma serpente aparece no meio do jardim e começa agora a conversar com Eva. E qual é a palavra da serpente? Ela começa a conversar com Eva e dizer, olha, é verdade que ninguém pode comer do fruto que há ali no centro do jardim, daquela árvore do centro do jardim. Irmãos, o que o diabo ele faz é justamente plantar a dúvida. O que o diabo ele busca fazer é justamente deturpar aquilo que nós entendemos de Deus. O que ele busca fazer é deturpar aquilo que o Senhor ele coloca como certeza em nós, mas agora a gente passa a não surgiu alguma coisa. Será que realmente é? O problema é que por muitas vezes, assim como Eva, nós permitimos que a dúvida surja, e pior do que a dúvida surgir, irmos contra aquilo que o Senhor ele requer de nós. A serpente ela levanta essa dúvida e Eva olha e diz, não, Deus disse que não podia. Deus disse que não podia comer daquele fruto. E ela diz, olha, mas é porque tu deve ter entendido mal. Ele disse que não poderia comer, por quê? Porque de repente você vai se tornar tão igual a Deus, tão semelhante a Deus, tão similar às coisas do Senhor. O diabo ele planta a dúvida
E o diabo, ele ainda acrescenta valores à dúvida plantada ao coração do homem. Aquilo que Deus havia dito, agora o diabo ele diz, não, é diferente, e ele ainda diz, é muito melhor. Se você fizer, é melhor. E Adão e Eva caem na lábia daquela serpente. E sabe, irmãos, quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a pensar sobre agora o que Jesus ele diz àqueles discípulos. Quando Jesus ele agora está conversando com aqueles homens, ele está dizendo, olha, eu vim para que tenham vida, e eu vim para que vocês tenham uma vida, não uma vida como muitas vezes se é idealizada, não uma vida como muitas vezes se é pregada por tantas e tantos núcleos sociais, mas eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida completa. É como se ele dissesse, eu não vim para que vocês tenham uma vida parcial, onde vocês estejam bem em uma área, mas em outra área não. Eu vim para que vocês sejam completos. Mas para onde Jesus estava apontando? Para um sacrifício. Irmãos, quando a gente pensa no sacrifício do Senhor, quando a gente pensa em Cristo morrendo na cruz, quando a gente pensa no verso de João 3,16, quando diz, Deus, ele amou o mundo, ele amou o mundo de uma forma tão grandiosa, que ele deu o seu único filho para morrer por nós. A gente tem uma impressão muito romantizada sobre todas essas coisas. Mas o que na verdade Deus ele está apresentando ali é uma condição de olhar para nós e dizer, olha, aquilo que você é incapaz de fazer, eu vou mandar o meu filho para morrer por vocês. O que Jesus ele estava falando era justamente sobre o que estava para acontecer. Jesus estava chamando aqueles homens para olhar para frente. Jesus estava dizendo, olha, aquilo que havia sido proferido, aquilo que Isaías, que Daniel e que tantos outros homens de Deus falaram, está diante de vós, vai acontecer. Mas era como se ele dissesse, não é para desânimo, mas para que creiam na graça abundante do Senhor. É para que creiam no ato salvífico do Senhor. O que haveria de nos resgatar das mãos do pecado, o que nos faria ser religados a Deus, o que nos faria ser diferentes de como nós estávamos, era unicamente o sacrifício do Senhor. A morte de Cristo não apontava apenas para um amor excelente de Deus. A morte de Cristo não apontava apenas para um ato sacrificial do Senhor. Mas a morte de Cristo também apontava para o quanto nós somos incapazes de viver segundo a vontade de Deus, por nossas próprias vontades. A morte de Cristo aponta para essa indecência em nós. Olhar para nós mesmos e muitas vezes achar que nós somos alguma coisa, capazes de alguma coisa. Cristo diz, olha, eu vim, e Cristo vai mostrar, e está mandando um, que é para mostrar que você não é capaz. O sacrifício de Cristo mostra uma ação de Deus tão excelente, tão majestosa, tão amorosa, que é o que nos aponta para a graça do Senhor. Aponta para a graça do Senhor. É quando nós nos encontramos com Cristo,
que nós nos damos conta do quão miserável somos nós. É quando nós olhamos para este amor, e quando ontem eu ouvi a ministração da palavra, isso ardia e queimava em meu coração sobre um amor que me amou antes mesmo que eu existisse. Se você for lá em 1 João capítulo 4, lá nos versos finais, João ele está falando sobre amar o próximo. Mas ele está dizendo, você só ama o próximo porque primeiro Cristo te amou. Era como se João estivesse dizendo, sabe, querido, se você pensa que você pode ser salvo, se você pensa que as suas atitudes, se você pensa que o seu fazer o bem, que todas essas coisas lhe levam a algum canto, não, na verdade, é o amor de Deus que te levou a amar, é o amor de Deus que te levou a não desobedecer, é o amor de Deus que lhe faz viver diferente. É o amor de Deus. A abundante graça do Senhor. Quando Paulo ele chega diante de Deus e começa a orar e dizendo, Senhor, eu preciso que esse espinho na carne seja retirado. E o Senhor amorosamente olha para Paulo e diz, Paulo, a minha graça, ela é suficiente. Como se Deus estivesse apontando a Paulo. Jesus veio. E ele veio para que você tenha uma vida completa. E essa vida completa com Deus não significa conta com valores monetários altos. Essa vida completa com Deus não significa armário cheio. Essa vida completa com Deus não significa uma casa dos sonhos. Essa vida completa com Deus não significa ter um carro. Essa vida completa com Deus não significa você possuir tantas coisas. Mas essa vida completa em Deus é quando você entende que aquilo que estava proposto lá no Jardim do Éden, em ter uma vida onde todas as suas necessidades eram satisfeitas em Deus, isso é o que faz você viver vida completa. Entender que em Deus nós temos o que é necessário. É em Deus que nós conseguimos ouvir o diagnóstico de uma doença que não estamos desejosos, porque ninguém quer doença. Mas em Deus você consegue ter paz. É você olhar o mundo no caos em que vive, mas você para e diz, eu estou em paz. Isso é viver vida completa em Deus. Estamos vivendo um tempo de uma briga gigante por causa de política. Como se a nossa vida completa, a nossa vida abundante dependesse desses homens. O que nos faz ter paz é confiar no Senhor. Que ainda que se levante o homem mais perverso, no Senhor nós somos completos, suficientes. Porque Jesus ele está apontando para aqueles discípulos, ele está dizendo, eu vim para que tenham vida. Qual era a vida que os discípulos e aqueles homens esperavam? Esperavam um tempo em que alguém dominasse, tirasse Roma do poder. Estavam na expectativa de voltar a ter domínio sobre as suas terras, sobre as suas convicções. E Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida. Mas não essa vida. Não essa vida limitada que você imagina. Mas eu vim para que tenham vida abundante no Senhor. Vida abundante no Senhor.
Vida abundante no Senhor não é quando nós começamos a nos comparar com os outros, mas quando nós começamos a nos comparar com o plano original do Senhor. Vida abundante com o Senhor não é quando eu penso, mas é porque Igor tem isso, eu não tenho, porque Deus proporcionou isso, a Janete não me deu isso. Não. Mas é quando o meu reflexo está, o que o Senhor tinha para mim? E por muitas vezes nós optamos por fazer o que o Senhor não espera de nós. Quando nós erramos, quando nós pecamos, isso aponta para a nossa insatisfação com o que temos vivido com o Senhor. Por que o marido muitas vezes trai a sua esposa? Porque está insatisfeito com o que tem em casa e busca fora. Mas o que tem em casa foi o que Deus proporcionou. Porque muitas vezes nós estamos errando, aceitando coisas que estão sendo oferecidas. Quando Eva, ela olhou para aquele fruto, ela olha para as palavras, escuta as palavras da serpente e decide comer o fruto. O que aquilo apontava? Tinha de tudo, irmãos. Você já imaginou o que tinha naquele jardim? Todo tipo de fruta, todo tipo de verdura, todo tipo de legume, todo tipo de cereal, tudo tinha ali. Apenas uma fruta. O que gerou em Eva não foi satisfeita com quantos milhares de tipos de fruto que ali tinha. Eu quero aquele proibido. Isso é a realidade do homem. O Senhor tem nos dado coisas grandiosas, mas estamos sempre querendo mais, buscando mais. Porque por muitas vezes para nós, a vida, o que a gente está esperando como vida a nós, é essa vida que satisfaz o nosso eu, satisfaz o nosso ego. Enquanto eu não tenho, eu não me satisfaço. Qual é a realidade do nosso tempo? É uma realidade consumista. Eu tenho um celular. Não, mas eu só vou estar satisfeito quando eu tiver o celular da Apple, porque é o... Faz igual o outro, mas simplinho. Mas é a ganância por satisfazer e satisfazer a nós. E por essas motivações estamos aceitando coisas como uma forma de nos tornar satisfeitos. Quando Jesus ele está dizendo, nele, no Senhor, você vai ter vida abundante. O próprio Jesus diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Deus dá a cada um. Deus dá aquilo que precisa. Vida completa no Senhor. Mas sabe qual é a maior completude no Senhor? É quando nós entendemos que não vivemos para esse mundo. É quando nós entendemos que não vivemos para as coisas deste mundo. Neste mundo talvez eu nunca tenha um carro, neste mundo talvez eu nunca tenha uma casa, neste mundo talvez eu nunca tenha uma família, neste mundo talvez eu não tenha muitas coisas. Mas o que me faz viver completo é a certeza de que na eternidade
Não aqui. Isso passa. Mas na eternidade eu vou estar com o Senhor. Talvez a gente não viva tantos anos quanto queríamos. Talvez não vejamos tantos sonhos que temos. Qual é a mãe que não quer ver o filho se casando, lhe dando netos? Mas talvez isso não aconteça. Quem é que faz uma universidade esperando o quê? Esperando se formar e poder ter o seu diploma e ter um emprego bacana. Ninguém estuda pensando, não, eu vou estudar para ser nada na vida. Não. Se está estudando para ser nada na vida, para de estudar, amigo. Mas a gente estuda para ser alguma coisa. Mas o que Jesus ele está nos apontando, eu vim para que tenham vida. E ele está dizendo isso de uma forma assim, olha, eu vim para que vocês sejam satisfeitos. Mas para que tenham vida completa. Uma vida que não começa e termina aqui. Mas uma vida que começa aqui com o Senhor, mas nos leva à eternidade com Deus. Nos leva à eternidade com Deus. Deus não está nos ensinando, irmãos, a nós não buscarmos ter coisas. Naturalmente você cresce e você vai querendo conquistar coisas na sua vida. Uma família, uma casa, um carro, um diploma. Isso não é um problema, irmãos. O problema é quando isso toma a nossa completude em Deus. Sabe quando é que isso toma? Quando isso nos incomoda se não temos. Porque em Deus eu entendo que talvez eu não tenha essas coisas, mas Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Que talvez eu não conquiste tantos sonhos, mas o maior deles eu já conquistei, que é morar eternamente com o Senhor. O sacrifício do Senhor foi para que nós pudéssemos ter esse entendimento, para que nós pudéssemos vislumbrar a eternidade, vislumbrar aquilo que em João 14, verso 1 a 4 diz: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando estiver tudo pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. As palavras de Jesus estavam dizendo: não fique aflito com as coisas desse tempo. Não fique preocupado, descabelando, porque de repente, está chegando o fim do ano e eu não tenho dinheiro para comprar roupa nova. Porque vai ter uma viagem, eu queria tanto essa viagem, mas eu estou sem dinheiro para a viagem. Jesus está dizendo: fica aperreado com essas coisas não. Viva cada dia gradativamente. Está estudando? Viva um dia após o outro de estudo. Mas não faça da sua razão de viver o resultado daquele estudo, mas a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor.
Não se preocupa com os males. Tem dias difíceis, irmãos. Tem dias difíceis. Mas a palavra do Senhor diz que Ele estará conosco todos os dias. Até que isso aqui passe. E a gente vá para a eternidade com o Senhor. Sabe o que está conosco todos os dias? É que talvez Isaac não passe pelo arrebatamento. Morra antes. Mas até o dia que Isaac morrer, o Senhor vai estar com Isaac. Cuidando de Isaac. Proporcionando o que Isaac precisa. O que lhe é necessário. Talvez Deus dê mais. Talvez Deus lhe permita viver coisas mais. Mas o necessário, com certeza Ele vai lhe dar. Ou talvez, até a consumação dos séculos, seja o arrebatamento. O dia em que o Senhor vai vir nas nuvens e vai levar o povo, uma igreja, e você está entre ela. Vim para que tenham vida. O Senhor veio para que você tenha vida. Que aqui, enquanto você está aqui nesse mundo, você tenha o que é necessário à sua vida. Mas Ele acrescenta: eu vim para que tenham vida, mas tenham uma vida completa. Completa. E o que é essa completa vida? É eu ter aqui, mas eu também ter a certeza da salvação do Senhor. Saber que um dia, ou a morte, ou o arrebatamento vai me levar. Mas eu vou para a eternidade ao lado do Senhor. Em contraponto, quando nós não entendemos isso, é a certeza de que um dia a morte vai vir. Ou o arrebatamento da igreja vai vir. E você não vai estar com o Senhor. Vai estar entre aqueles que o Senhor diz: eu não te conheço. No final de tudo, irmãos, uma decisão que nos cabe diante do Senhor. Eu quero ter vida completa em Deus, ou eu quero apenas ter vida? Eu quero ter uma vida onde eu tenha certeza de para onde eu vou, ou eu apenas quero usufruir o que tem aqui? E tem muitos preocupados com aquilo. Deixa de ir para a igreja porque tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar, porque eu tenho que ter dinheiro. Deixa de viver as coisas do Senhor porque tem tantas e tantas outras prioridades. Vida completa não está relacionado a quantas vezes eu vim à igreja. E eu não estou dizendo que Deus está dizendo que você pode ficar faltando semana sim, semana não. Mas que o que aponta para uma vida completa é o que reflete na minha vida. E o que não reflete é o que foi lá no início descrito. Como estou sendo eu, a imagem de Deus. Irmãos, quando eu pensava sobre isso, a imagem de Deus, eu começava a pensar para mim, olhando para um espelho. E eu comecei a pensar, como é que Deus está sendo visto por essa imagem refletida no espelho? Como é que Deus está sendo visto por você? Quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos ali a nossa referência, fisicamente. Isaac olha para o espelho, vê que está ficando mais calvo a cada dia,
Isaac olha para o espelho e vê sua cor morena, talvez com algumas manchas. Isaac olha para o espelho e vê que ele está começando a envelhecer, que está surgindo ali alguns sinais da idade. Mas agora você pensa, você olhando para o espelho e vendo Deus. Que imagem é essa? É uma responsabilidade que recai sobre nós, irmãos. Mas, se eu passei a viver no Senhor, entendendo que nele eu tenho vida completa, eu vou me olhar no espelho e vou ver Deus. Porque nós somos a semelhança dele. Que a gente possa refletir sobre essa vida plena. Essa vida plena no Senhor. E eu deixo para você 3 aplicações da ministração desta noite. Primeiro, não fique olhando para o lado. O diabo vai estar apresentando todo momento coisas aparentemente melhores do que a que você tem com Deus. E talvez a que você está tendo com Deus está sendo difícil. Talvez você está vivendo dias bem difíceis. E o diabo vai apresentar de toda forma argumentações para lhe fazer pensar que você pode ter uma coisa melhor. Segundo, não olhe para trás. Ainda que pareça que a situação esteja desfavorável, Deus permanece no controle. Adão e Eva pecaram, Deus não perdeu o controle. Por fim, mantenha seu olhar na frente. Mantenha o teu olhar firmado no autor e consumador da sua fé. Mantenha o seu olhar firmado e voltado àquele que te dá vida plena. Mantenha o seu olhar voltado para aquele que lhe faz passar pelos dias de dificuldades. Mas tenha certeza de que Ele está contigo. Que nós possamos olhar para o Senhor em todo o tempo. É Ele que lhe dá vida. E não apenas vida, mas vida completa. Eu queria que nós pudéssemos ficar de pé. E eu queria que você pudesse finalizar esse tempo de reflexão na palavra. Mas eu queria que nós pudéssemos parar e pensar. Não no que está faltando aqui. E talvez você tenha vindo à casa do Senhor nessa noite para fazer tantas petições a Deus. Colocar tantas necessidades diante do Senhor. O Senhor está cuidando de cada uma delas. O Senhor está cuidando de tudo aquilo que você tem vivenciado. E que talvez um caos. Mas eu queria que nós pudéssemos nesta noite olhar para o Senhor e lembrar: a minha vida não termina aqui. A minha vida não termina aqui. A minha vida continua na eternidade ao lado do Senhor. Porque é isso que me faz ter vida